Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho mais sobre potências industriais tradicionais. Hoje vamos pontuar sobre o Japão e a Europa. Quando falarmos da Europa, vamos estar discutindo mais precisamente um pouquinho da Alemanha, Reino Unido, França, tá? Então, dentro desse contexto, vamos avançar nas características e transformações das estruturas produtivas. Vem comigo aqui na tela, diz assim: o Japão destaca-se como um dos países mais industrializados do mundo. E aqui eu quero dar uma paradinha, e só para a gente avivar na nossa memória, né? A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, deixou a já frágil economia japonesa, naquele momento da história, lógico, né? Ainda mais debilitada. Não devemos esquecer que em 1945 tivemos o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Um país, estamos falando do Japão, lógico, né? Um país com relevo que impõe diversas limitações ao seu desenvolvimento, estruturas geológicas a princípio atuando de forma desfavoráveis, clima em diversas áreas bem limitante, sem grandes reservas minerais e energéticas, principalmente quando falamos das não renováveis, né, que são ainda muito utilizadas. E dentro de todo esse contexto, certo? Hoje pontuado, aqui estamos começando essa leitura dizendo que o Japão é um dos países mais industrializados do mundo, ou seja, um país em constante superação. Eu quero aproveitar o momento, tá, para pontuar que quanto ao Império do Japão, né, só para a gente relembrar aqui, que o Império do Japão começou aproximadamente em 1868 e terminou em 1989. Está dividido em 3 grandes períodos, né, a saber, a Era Meiji, a Era Taisho e a Era Showa. A Era Meiji, só para fazer uma colocação aqui, o regime ou governo iluminado significa a primeira época do Império no Japão, certo? E que permaneceu entre os anos de 1868, como eu pontuei, até 1912. Foi extremamente importante para o progresso dentro do contexto do desenvolvimento do Japão, uma vez que tornou o Japão uma das grandes potências mundiais capitalistas, tá? Ele representou um período de transformações políticas, econômicas e sociais, essa era Meiji, tá? Durou cerca de 45 anos e acabou com o período feudal no Japão, chamado de Era Edo, que foi de 1603 a 1868, a qual estava baseado no shogunato. O que é shogunato? Uma forma de ditadura militar feudal. Então vamos voltar aqui, vamos seguir na nossa leitura. Estamos discutindo o Japão, né? Suas áreas de maior concentração industrial, tecnológica e financeira situam-se no litoral, especialmente na ilha de Honshu, onde se localizam centros urbano-industriais do porte de Tóquio, Nagoya e Osaka. Essa localização industrial, preferencialmente próxima a complexos portuários, tem o objetivo de minimizar os custos com transporte, deve-se à grande dependência externa de matérias-primas, pois o território japonês é bem pobre em recursos minerais energéticos. Comigo aqui na tela, item 2, recentemente, ainda dentro do Japão, né, obedecendo à política governamental de descentralização industrial, novos polos foram implantados em cidades como Sapporo, ao norte, e Fukuoka, ao sul. Nestas cidades foram implantadas várias indústrias de ponta, como a informática e a robótica. Agora, seguindo, nós estamos discutindo potências industriais tradicionais. Japão, pontuamos, e agora vamos para a Europa. Aqui na tela, item 3, a Alemanha. A Alemanha é a maior potência industrial da Europa e uma das maiores do mundo, ao lado dos Estados Unidos, da China e do Japão. De maneira geral, as indústrias alemãs estão espalhadas pelo seu território. No entanto, destaca-se a região de Reno-Ruhr, drenada pelos afluentes do rio Reno, onde se concentra mais da metade da produção industrial do país. Agora, Reino Unido, item 4, apresenta grandes reservas de carvão mineral, petróleo e gás natural. Estamos discutindo potências industriais, certo? Entre os setores industriais mais importantes desse país encontram-se o quê? O siderúrgico, o naval,
automobilístico, o aeronáutico, o eletrônico e o químico. Item 5, a França agora, junto comigo, na tela. A França conta com grandes reservas minerais em seu território, o que facilita o quê? O desenvolvimento de vários setores produtivos, principalmente o siderúrgico e o metalúrgico. Item 6, conforme o setor produtivo, as áreas geográficas que se destacam no Reino Unido e na França são siderúrgico, mecânico e petroquímico. Item 7, quanto à distribuição das atividades industriais pelo território italiano, nota-se que na proporção setentrional do país, especialmente na área da planície do Pó, ocorre grande concentração industrial, responsável por cerca de 70% da produção nacional. Os principais centros produtivos localizam-se nas cidades de Milão e Turim, com destaque para as produções ligadas aos setores alimentício, automobilístico, químico e pneumático. Vamos lá, nós temos aqui 3 questõezinhas para fixação deste conhecimento. A número 1 diz assim: o Japão sai da Segunda Guerra Mundial derrotado e arrasado, como pontuei no início dessa reflexão. Em menos de 30 anos, o país ressurge como uma potência econômica. Diversos fatores contribuíram para a industrialização japonesa, exceto, qual que está errada, qual que não está dentro do contexto? É a letra C, a disponibilidade de matérias-primas e a variedade de recursos minerais em todo o território japonês. Na realidade, isso não é verdade, né? Eles não dispõem de toda essa estrutura aí. Aqui um mapa, né? Compare do ponto de vista humano e econômico os setores 1 e 2 japonês. Setor 1 e setor 2. Setor 1 e setor 2. Setor 2 ali na ilha de Hokkaido, né? Então vamos lá. Setor 1 e setor 2. Setor 1, certo? É a região de maior concentração o quê? Humana e econômica. Nele localizam-se as maiores cidades, com mais de 60% do total da população, e os maiores parques industriais. Já lá em 2, né, o setor na ilha de Hokkaido, constitui um dos maiores vazios demográficos, com dificuldades para a agropecuária devido ao clima frio. Vem comigo aqui na questão de número 3. Sobre a atividade industrial na Europa Ocidental, pode-se dizer que, resposta correta, letra C, algumas das maiores concentrações industriais da região ocorrem nas áreas metropolitanas de Paris e Londres. A última questão, para fixação deste tema, potências industriais tradicionais, discutimos Japão e Europa. Aqui uma pergunta sobre a Europa, sobre a atividade industrial na Alemanha. Assinale a alternativa correta. É a letra A, na bacia do Reno, situam-se as maiores concentrações industriais do país, destacando-se a região do Ruhr, como acabamos de ler na nossa lição. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.